Beleza, começando aqui mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é Matheus Melo. Abraham Huang. Bom, a gente vai falar hoje sobre prazer. A nossa linha editorial hoje é Paternidade na Bíblia. A gente gravou as últimas 2 semanas sobre ainda prazer, mas paternidade na prática e de pai para filho. Hoje vai ser Paternidade na Bíblia. Semana que vem lança Paternidade na Arte. Matheus, vamos falar sobre prazer. Bora. Quer começar aí dando um pouco de definição? Falar primeiro aqui... Mas antes eu preciso falar que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Isso aí. Bom, incrível. A palavra prazer vem do latim placere. É um verbo que significa agradar, ser agradável, ser do agrado de. Para a gente trazer uma definição um pouco mais tangível para a gente, que muitos aqui vão ir se identificando aos poucos com o conceito. Sensação, emoção agradável, satisfação de uma vontade, de uma necessidade, de um exercício das atividades vitais, alegria, júbilo, satisfação, por aí vai. Ou seja, o prazer é sempre bom, né? Depende. É o que a gente estava discutindo aqui, né? Bom, mas não podemos falar que prazer é uma coisa ruim. Certo. Não, prazer... Qual que é a primeira vez que aparece na Bíblia, prazer? Em Gênesis 18:12. Então, Gênesis 18:12, é quando Sara, né, tá falando, ela fala assim: assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Então, é esse contexto, né, que Sara, ela e Abraão estão crendo, né, na promessa que eles terão um filho. No caso, Sara não está crendo muito. Não está crendo tanto assim, passa por um processo de dúvida. É Gênesis 18, 12. A gente estava tendo uma discussão antes a respeito do Éden. Se o Éden era um lugar de prazer ou se não era um lugar de prazer. O que me lembra do Jardim dos Prazeres do Epicuro. Em algum momento a gente falou sobre o Epicuro, lembra? Do Jardim dos Prazeres. Beleza, então, nessa discussão a gente estava se perguntando se o Éden, que é o primeiro lugar onde o ser humano foi colocado na Bíblia, se era um lugar de prazer ou não, se era um lugar feito para o prazer. Eu continuo achando que não, mas que era sim um lugar prazeroso. Então, de alguma forma, o ser humano foi feito para sentir prazer. O prazer faz parte da nossa constituição, mas de alguma forma ele foi deturpado. Igual tantas outras coisas. O sexo foi feito, faz parte da nossa constituição, mas foi deturpado. E eu acho que o prazer aconteceu a mesma coisa. Então, é para ser uma coisa natural e o ser humano deu um jeito de concentrar ele e conseguir mais rápido e ter doses mais intensas. Sim. Faz sentido? Faz. Beleza. Vamos ver se a gente consegue falar sobre algum personagem bíblico falando sobre prazer ou o que seria o prazer bom e sustentável ou prazer ruim e não sustentável. Aliás, antes disso, podemos falar sobre aquela tabela? Mostra, por favor. A gente vai colocar na tela aí, para todos verem. Elaborado por você, né? Você está prometendo que vai pôr na tela, você vai pôr na tela. Que vai aparecer em 3, 2, 1. Então tá bom. Até para a gente pautar essa conversa, prazer não é uma coisa ruim. Então, como a gente estava conversando, prazer não é ruim, sexo não é ruim, dinheiro não é ruim. Mas depende da motivação e da forma como você usa e o espaço que aquilo ocupa na sua vida. Então, tem uma tabelinha simples aqui falando sobre tipos de prazer. Eu construí essa tabela, não fiz sozinho, tive ajuda, mas mostra alguns aspectos do prazer que a gente pode dividir da forma como você adquire o prazer e da sua motivação para ele. Então, a gente fez 2 colunas específicas. Um tipo de prazer é o prazer mais consumista e momentâneo, que está relacionado com consumo, pode ser de comida, pode ser compras. Scrolling, que é mídia social. E eu tinha pensado também em vício, ou adição, ou consumo de algum hormônio ou de alguma substância. E na outra coluna, prazer de leitura, prazer de oração, prazer de convivência em família, conversas e tudo mais. E aí nas linhas, a gente colocou o tipo do estímulo, quais são os hormônios principais, a duração, impacto fisiológico, custo emocional, envolvimento do córtex pré-frontal, que isso impacta muito até em função da idade, a natureza do prazer, a consequência a longo prazo e o exemplo bíblico ilustrativo para cada um deles.
Então aqui a gente consegue dissecar um pouco o prazer para que a gente consiga entender o que é um prazer bom e o que é um prazer ruim. O prazer bom seria aquele que não gera vício e não te deixa dependente. E o prazer bom é aquele que te deixa melhor, faz de você uma pessoa melhor. Acho que só uma linha que eu queria, essa natureza do prazer que eu achei interessante. Que esse prazer mais momentâneo, ele é chamado de hedônico, que é centrado no eu. É o prazer é só para você, você está pensando em você mesmo, e geralmente você consegue adquirir ele sozinho. E o outro chama eudaimônico, que é o voltado ao bem, ao outro e ao transcendente. Então, é um prazer que ele é compartilhado, ele não é só individual. E eu acho que já é um bom ponto para a gente começar. Mas acho que dá para dividir todas as coisas. O sexo, quando é feito por prazer próprio, é o sexo ruim. O dinheiro, quando é só para você não está construindo algo, ou você não está compartilhando, ou então assume o lugar de idolatria, também é ruim. Para várias coisas, né? Então, na verdade, talvez nem esteja no objeto do que você faz, mas sim na sua motivação e o espaço que ocupa na sua vida. Eu ia falar um negócio que acho que eu tinha preparado para falar na linha editorial de prazer na arte, mas eu vou aproveitar que você trouxe essa natureza do prazer. Tem aquele filme Into the Wild, a história real do menino que foi até o Alasca e morreu ali. Ah, você já tinha me falado, eu não assisti. Bom, o menino... É o que vai de Kombi, não? Ele pega carona, faz mochilão, vai indo, e ele morre, acho que numa Kombi ali. Bom, mas ele, no diário que encontraram dele, ele diz ali, tem uma frase que é forte, é o lema lá do filme, felicidade só é real quando compartilhada. E aí eu lembrei aqui do eudaimônico, que tem muito mais esse conceito de felicidade, porque ele foi lá em busca de um prazer pessoal, de uma libertação da sociedade, várias coisas ali, uma aventura. Mas ele percebe que no final, se você não tem ninguém para compartilhar esse prazer, tipo, cara, isso não é felicidade. Isso não serve muito. E eu vi essa relação do hedônico, que é o centrado no eu, que é o que motivou ele a partir dessa jornada. Né? É o hedonismo. Sabe que você estava falando isso aí, Bruno? Eu estava pensando que, juntando aqui com paternidade na Bíblia do que a gente está pensando, estava refletindo que nós somos cristãos aqui, né? E muito do nosso público também é cristão. E provavelmente se identifique que a Bíblia tem diversos exemplos para os cristãos, mandamentos, bênçãos que são atraídas quando você gera felicidade para alguém, quando você ajuda alguém, quando você serve a vida de alguém. Porém, eu estava refletindo e começando aqui uma autocrítica para mim até. Que acho que... É uma autocrítica para você? Uma autocrítica. Tô refletindo aqui enquanto estou falando, que é... Talvez, nós até aqui como cristãos, talvez nós corremos o risco de, na busca por cumprirmos uma vontade de Deus, uma vontade superior, de seguirmos a completude da Bíblia ali, nós queremos servir a pessoa. E nós encontramos prazer nisso. Mas só uma reflexão que eu queria trazer, queria ver o que vocês acham, que acho que a gente precisa tomar cuidado também, porque talvez a minha motivação, eu quero servir a sua vida, eu quero te ajudar, eu quero fazer o bem para você. Se a busca de eu querer te servir, se você é meu irmão em Cristo, você é um ser humano, Jesus manda que eu ame a sua vida, que eu te sirva. Se a minha busca em fazer isso está focada, em primeiro lugar, em eu me sentir bem por estar fazendo bem, talvez eu já acho que não caia num prazer saudável, porque ele acaba, no fundo, sendo um pouco hedônico. Mas o meu prazer em servir a vida das pessoas, em seguir o exemplo de Jesus, precisa estar desde a raiz, que é eu vou servir a vida de um irmão por servir a vida do meu irmão, não por eu estar certo de fazer a vontade de Deus. Então, acho que até uma reflexão aqui para nós cristãos que... Mas eu acho que aí, o que vocês acham sobre se isso? tem uma origem genuína, mesmo você fazendo isso, esse serviço, e você não tem o resultado desejado, o amor genuíno, ele vai ser paciente, ele vai aguentar a porrada, vai persistir. E acho que a motivação que o Antônio trouxe, a motivação disso é muito importante. Sim. Então, talvez ele seja hedônico se você, não consegui o que eu queria, pronto, desisto. Ou eu acho que até mesmo, consegui o que eu queria, arrasei, sabe? É uma sensação boa, mas penso que temos que tomar cuidado para que isso não vire o fim daquilo. Eu vou ajudar uma pessoa para que eu possa me sentir bem, para que aquilo venha satisfazer o meu ego.
é um risco que a gente pode acabar correndo. Porque a gente tem prazer em servir a vida das pessoas, né? Não sei o que você acha. Eu lembro que uma vez a gente teve um dilema. Eu nem... Puxa, eu era bem jovem. Eu lembro que a Xuxa fazia muita ação social. Ajudava um monte de gente, e, cara, usava aquilo para uma autopromoção louca. Igual sempre fazem hoje em dia nos programas lá. Ajuda um monte de gente e ganha dinheiro em cima. E aí comparavam isso com uma pessoa que não ajudava ninguém, mas que era boa. Então, e aí? O que é melhor? A Xuxa, que ajudava um monte de gente e se autopromovia, ou o cara que não ajudava ninguém? E aí é difícil, é um certo dilema, porque vai depender da sua cosmovisão. Se você tem uma cosmovisão que não é bíblica, você vai pensar, mais vale a Xuxa. Uhum. Só que a cosmovisão bíblica pressupõe o trabalho do caráter e a motivação. Então, ajudar o outro com a motivação própria, o outro vai receber o bem. Uhum. Só que a sua motivação, o que você gostaria de consequência, ou então de recompensa, não é o bem do outro, mas é a sua própria gratificação. Sim. Então, quando você divide essa análise, você pensa, fazer o bem com motivação própria é como se você estragasse o que seria a sua própria recompensa, entendeu? Ao passo que você ter uma vida digna e correta, ainda que você não esteja fazendo um monte de bem para as pessoas, mas com a motivação de fazer o bem ou com a motivação desapegada, tem mais recompensa para você. Só que essa é uma cosmovisão bíblica. Uhum. Essa é uma cosmovisão cristã. Então, é difícil, porque para as outras cosmovisões, até secularista, fala assim, mas como assim, Antônio? O que importa é você fazer o bem para o outro. Se você está se promovendo com isso, tanto faz. Só que o que a gente olha é sempre o caráter. Uhum. A gente está sempre olhando para o caráter. E quando você olha para o caráter, a motivação vai mudar todas as coisas. Sim. Assim, Deus não precisa da nossa ajuda para fazer o bem para ninguém. Ele não consegue tem nada fazer que a o gente bem. possa fazer para... Exatamente. Assim, não é que Deus vai falar assim, que bom, apesar do seu caráter, que bom que você fez isso. Deus fala assim, não, eu estou olhando para o seu caráter, aquela pessoa eu posso ajudar independente de você. Sim. Faz sentido? Não? Faz. E me lembrou até aquela frase que a gente fala que você está disposto a viver por uma visão que talvez você nem vai ver ela cumprida em vida. Exato. Eu acho que é bem isso. A gente está falando de prazer, né? Eu vou ter prazer em cumprir uma visão e talvez ajudar alguém, mesmo que eu nem veja o que é. Se a gente está falando de paternidade na Bíblia, eu acho que vários dos exemplos eles vão se resumir a isso, né? É duro, porque a cosmovisão muda muito. Me lembrou agora Vocês lembram daquela cena do 300 que o Leônidas olha para aquele cara que é o Corcunda e fala assim, viva para sempre? Vocês lembram dessa cena ou não? Nossa, eu não lembro. Depois dele ter traído? Depois dele ter traído, aí ele aparece e ele fala para o Leônidas, se entrega, vocês vão morrer todos. Aí o Leônidas olha para ele e fala assim, viva para sempre. Por quê? Porque a honra de um espartano era morrer em combate. E a falta de honra era você viver para sempre e você nunca ter a honra de morrer em combate. Mas isso depende muito da cosmovisão, entendeu? Ou quando a gente contou a história de Urias, a gente fez um episódio só sobre Urias. Sim. Dependendo da cosmovisão, o cara é um homem honrado ou o cara é um trouxa. Mas quando você olha para Jesus, é a mesma coisa. Porque, sob o ponto de vista do Império Romano, Jesus era um tonto. Uhum. Sei lá, foi lá, morreu. Disseram que ele ressuscitou, mas tanto faz. Para eles, ali para o começo, o cristianismo ainda tinha muito a caminhar. Eles nem conseguiam ver. Então, se fosse pelo ponto de vista romano daquele momento, não faria sentido. Mas, sob o ponto de vista cristão... Faz todo sentido, né? Todo sentido. Então, muda muito. E, inclusive, assim, quando... Não me alongando na mesma coisa, né? Mas a Bíblia fala que quem faz o bem e recebe a recompensa em vida, não vai receber mais recompensa. Então, o princípio de você fazer o bem, tipo a sua mão direita faz, que a sua mão esquerda não saiba, é que você não receba a recompensa agora para que você possa receber depois. E aí tem uma comparação, não querendo me alongar, mas é que as ideias vêm vindo. Tá, muito bom. Tem uma comparação muito louca que quando você vê a recompensa do muçulmano por fazer coisas boas, assim, você vai receber
quantas virgens? Eu tenho um número específico de virgens. Magnitude. Não, existe uma recompensa. Não, se você fizer tudo certo, você vai receber no céu tantas virgens. E qual que é a recompensa do cristão? 72 virgens. Então, você sabia que tinha um número Alto. Alto e Preciso. E preciso. Qual que é a recompensa do cristão? Falou, se você fizer tudo certo, você vai para o céu, você vai ficar perto de Deus e você vai receber um galardão. E esse galardão vai ser a proximidade de Deus. Então, as coisas são diferentes. A forma como a gente age cara, eu tenho um foco que é em Deus e a minha recompensa está nele. Então, o que eu tenho de presença de Deus hoje é uma antecipação da recompensa que eu vou ter lá na frente. Agora, se eu faço boas coisas e já recebo minha recompensa e reconhecimento dos outros, isso retarda a minha recompensa lá na frente. Então, por favor, você me ajuda a não me reconhecer. Mas daí que vem aquele conceito de que o cristão está tentando fugir do prazer terreno, de qualquer sentimento de prazer. A gente não está falando de prazer, está falando de reconhecimento. Não, mas isso você entende que tem prazer envolvido. Para mim, reconhecimento não tem prazer, tem identidade. Você saber que você vai estar próximo de Deus não gera algo em você? Não, mas você está falando de prazer. Sim, mas é daí que é dessa mentalidade que está correta, que é o nosso drive como cristão, olhar para esse eterno, essa recompensa eterna, o galardão, que tem uma distorção também na ideia de que, então eu não posso sentir não posso fazer nada de bom para mim aqui. Não, que volta para o mesmo lugar que qual que é a fonte do seu prazer. Agora, se você tem grande prazer no reconhecimento dos outros, isso está mostrando alguma coisa também. Que o reconhecimento dos outros é importante para que você sinta prazer. E aí talvez esteja relacionado com a sua identidade e não com o prazer em si. E eu acho também que nisso eu entendo até, mas é que acho que os picos da sociedade são tão altos e cada vez mais altos e cada vez quebrando novos limites que a gente estava lendo hoje até, quer ver? 1 Timóteo 8, conselho de Paulo, né? Tendo, porém, comida e vestuário, 1 Timóteo 6, tá? Versículo 8. E vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição. Eu realmente não acredito que Paulo ou qualquer ideal cristão poderia ser uma vida de 100% que você só vive como sei lá, nem sei dar o exemplo, você fica 100% num quarto, só lendo as escrituras e orando. Eu creio que você vai ter um prazer de comer uma boa comida, de viver momentos alegres e tudo mais. Mas acho que é justamente, talvez, o conselho para quem está nos ouvindo qual que é o seu parâmetro de prazer, quais são os parâmetros e qual que é a base de comparação também. Né? Porque eu mesmo, quando eu estava na escola, eu estudei numa escola que era a realidade era muito maior do que a da minha família, assim, financeira, digamos. Foi Pio XII, né? O Pio XII, Eu sou muito grato e muito abençoado por ter estudado lá, minha vida realmente mudou. Agora, o parâmetro meu de prazer, quando eu cheguei lá, com 6 anos de idade, era, digamos, aqui, numa escala. Porque a comida mais gostosa que eu já tinha comido, ela vinha até aqui. O tênis mais legal que eu já tinha usado, ele vinha até aqui. O celular mais legal que eu já tinha usado, ele vinha até aqui. Quando eu vou para lá, tá aqui a realidade. E que eu olho, eu falo, nossa, talvez isso aqui nem é... Isso aqui é lixo. Para quem está ouvindo, o Matheus colocou na altura do ombro, depois ele colocou quase no teto com esse braço comprido. Então, me parece realmente que os parâmetros são importantes e eles vão definir o que é prazer ou não. Até porque o drogado, né? A gente estava brincando até aqui das drogas, coisas assim. Imagino que um drogado que ele usa drogas muito pesadas, se ele fuma um cigarro, talvez nem dê, né? Prazer para ele. Então, acho que são essas duas coisas que a gente precisa revisitar. A base de comparação que você tem e quais são os parâmetros para a gente dizer qual que é um prazer saudável ou não e em que medida, né? Assim, se a gente for trazer alguns personagens, por exemplo, Daniel, quando chega na Babilônia, a Babilônia é a cidade do prazer. Quando a primeira coisa que ele faz ao chegar na Babilônia é negar os manjares. Então ele fala assim, não, eu não quero esses manjares. E o que Deus traz para ele é tanta força ou mais do que para quem estava recebendo os manjares, que eram comidas deliciosas. Então, o fato de a gente ser colocado em ambientes que são cheios de prazer, não quer dizer que a gente tenha que aderir a isso. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu acho importante falar é que em nenhum lugar na Bíblia diz que é errado a riqueza. A riqueza não é um pecado.
O pecado é o lugar que ela ocupa na sua vida. Então, a idolatria e o dinheiro é pecado. Porque... Esse versículo que o Matt leu é o anterior ao amor ao dinheiro. Exatamente. Exato. Então, assim, eu faço uma diferenciação entre o que Paulo fala e o que Jesus fala. O que Paulo fala sempre tem que ser colocado na circunstância em que ele está falando. Então, os ensinamentos de Paulo eram sempre direcionados para determinadas comunidades. Enquanto que o que Jesus fala é sempre o princípio. E Jesus, quando ele fala a respeito do rico, ele fala assim, é difícil o rico entrar no céu. Por que é difícil o rico entrar no céu? Porque eu acho que o nível de tentação, exatamente em função do prazer, é maior do que para o pobre. Então, é mais fácil o rico se perder do que o pobre se perder. E na minha experiência pessoal, os momentos que eu sou mais crente é quando o negócio está difícil. É quando você está com ou uma doença, ou falta de dinheiro, ou algum grande desafio para ser cumprido. Agora, quando você está no conforto, está tudo dando certo, esse é o momento que as pessoas esquecem de Deus. Que é a história clássica na igreja, né? O irmãozinho chega na igreja, ora por um carro, a hora que Deus dá, ele pega o carro e vai embora. Então, o prazer nesse âmbito cristão é um desafio, e eu comecei a mudar um pouco a minha visão e apreciar mais a pessoa que faz a oferta do que a que recebe a oferta. Então, eu sempre pensei o seguinte, o cara que assina o cheque normalmente não é valorizado. Quem é valorizado é o irmãozinho que recebe, aí que está o milagre. Mas o milagre do cara que tem uma vida digna, que conquista a riqueza e que ouve de Deus a ponto de dar o cheque para o irmão que está necessitado, aquilo também tem um monte de milagre. Uhum. Aquele cara tem que ser reconhecido não pelo dinheiro que ele tem, mas pela fé que ele tem, entendeu? Deixa eu dar um último exemplo aqui que a gente comentou num outro podcast e falou que ia comentar nesse daqui sobre Amnon e Tamar. Bom, então a história de Amnon e Tamar. Ele era filho de Davi, Amnon era filho de Davi e ele era meio-irmão de Tamar, ou seja, a mãe Filho mais era velho de Davi, né? Ele era o filho mais primogênito. velho, primogênito. Tem um peso nisso, né? Total. A meia-irmã dele chamava Tamar, que também, obviamente, então era filha de Davi, mas de outra esposa de Davi. Amnon se apaixona por Tamar e a Bíblia até fala de um desejo sexual obsessivo, uma coisa que não era tanto só um amor, era algo carnal, de sexo e etc. Com a ajuda do primo dele, que é Jonadab, Amnon arma um plano, finge estar doente, pede que Tamar vai cuidar dele. Quando ela está sozinha no quarto, ele força ela e acaba forçando ela a ter relações sexuais com ele. Depois disso, ao invés de acolhê-la, de adotá-la ali como uma esposa, não sei nem qual era o costume da época, ele despreza ela. Ele manda ela embora, ela sai chorando e ela se sente envergonhada, desonrada. Rasga as túnicas que uma virgem usava, etc. E, por fim, Davi fica sabendo, mas não faz nada, até uma outra perspectiva da história. E Absalão, ele fica quieto por 2 anos. Quem é Absalão? Então, Absalão, que era irmão de pai e mãe de Tamar, ficou quieto por 2 anos, mas aí ele vem e realiza uma vingança matando... Mas isso não é importante. Para o ponto aqui lembra que a gente falou a respeito dos 4 Cs do prazer? Que era... A gente falou, não falou? Falou. Era o craving, compulsion, Ah, control e compensation. Consequence. Exatamente. O craving é o que acontece no começo, que é o desejo compulsivo de ter sexo com Tamar. E esse é um desejo puramente carnal, que quando ele realiza, cai num outro ponto que tem até aqui na lista, que é duração do prazer. Aqui no quadrinho, a duração do prazer, rápido e volátil. Então, é o sexo casual. E depois, cadê? Aqui, custo emocional posterior, ansiedade, culpa, vazio e irritabilidade. Que é a rejeição que ele... Que é exatamente o que Amnon tem. Então, imagina o seguinte, ele está desesperado para ficar com a moça, no momento que ele consegue, ele rejeita ela na sequência. E essa história é muito boa, porque ela traz de forma muito clara e, assim, gráfica, não é gráfico, o pessoal fala graphic como se fosse gráfica, mas é muito explícita essa faceta do prazer com rejeição na sequência. O prazer é momentâneo, que é o prazer com uma prostituta,
o prazer com o sexo casual, só que aqui do jeito bem explícito, ou seja, ele teve o sexo com a menina, queria tanto e rejeita ela na sequência, cara. Desonra ela. Uma coisa muito louca. O que fazer na nossa vida como homens quando nos encontramos numa situação de Aminon? Porque a realidade é que a gente também está fazendo podcast para enfrentar esse problema, para que nós estejamos na coluna boa, né? Que o pessoal de casa vai ver, que é o prazer interno, é o prazer saudável, duradouro, que estabiliza, que traz paz, é um prazer voltado ao bem. Mas a gente, de fato, senão a gente também nem estaria falando disso, né? Se não sofrêssemos dessas tentações, desses prazeres imediatos e tóxicos. O que fazer quando, não só em situações sexuais, mas em situações diversas, como tem a oportunidade de fazer uma coisa com dinheiro rápido e errado? O que fazer Mas nessas eu acho que cai tudo no mesmo lugar. Posso falar? Pode. Cara, a gente fez um podcast sobre pornografia. E cai no mesmo lugar, que o ponto é o que fazer quando você tem esse vício e você está com vontade e tudo mais. Para mim, está relacionado muito com, primeiro, aguentar. Você tem que, quando você traz consciência, talvez aumente até a sua capacidade de aumentar. Mas você tem que encontrar formas de aumentar seu domínio próprio. Encontrar maneiras de você aumentar a capacidade que você tem de controlar os seus impulsos. E, às vezes, o que você precisa é dar para o seu corpo um tempo para que ele se desintoxique daquele frisson, daquele craving de dopamina que ele está. Então, cara, você tem que sair, fazer outras coisas. Às vezes o pessoal fala para jovens, vai correr um pouco. Vai correr. E não é necessariamente com gastar energia. Está relacionado com você sair daquele ambiente, olhar outras coisas, desviar a atenção. Eu, quando era mais jovem, pega um livro, vai ler alguma outra coisa, leva a sua cabeça para algum outro lugar. Porque muito disso está relacionado com você ficar com foco no negócio. E eu concordo que é difícil resistir a determinadas coisas. Aí você tem que ter estratégia. Sai do ambiente, vai fazer alguma outra coisa, bota um filme para assistir, pega um livro para ler, liga para alguém para conversar. Você entende? Muito bom. Assim, nenhuma dessas coisas o Aminon conseguia fazer. Porque não tinha telefone, não tinha televisão. Mas o Aminon, a saída do Aminon, que já, o fato foi, né? Mas era o amigo dele. É amigo, né? Amigo. É um amigo. Primo e amigo, Jonadab. O Jonadab que tinha que ter sido esse cara. Falei assim, mano, para com isso. Vamos jogar bola. Sim, fica a dica. Tem Os amigos importam. de pessoas que não vão deixar a gente fazer besteira. E aí, até um dos princípios desses encontros de detox, seja de pornografia, de alcoolismo, é você ter como é que chama? O cara que você presta conta? É tipo um cara que você... nesse momento, você vai ter alguém para ligar e falar, tô passando por esse momento. Eu não lembro o nome, mas tem um cara mesmo, que é um... Eles sempre colocam em duplas. Como se fosse um discipulador. Não, é dupla. Não, é um par. Ele é um par. Legal. Mas é coisa do não é? Não, acho tô falando que sem tem sacanagem. vários, acho que é uma metodologia para todo tipo de Você rehab. ter alguém com quem você compartilha o fardo. Para prestar conta. Acho que é óbvio, mas fico pensando, né? Tô noivo, minha noiva aqui, inclusive, uma grande honra, mas fico pensando, né? Conforme a gente vai crescendo, imagino vocês são pais hoje. Eu fico imaginando, assim, quanto mais pessoas você tem ao seu redor, maior o impacto da besteira que você pode fazer, né? Mais pessoas podem ser impactadas e acho que por isso também ter essa responsabilidade com como é que a gente lida com o prazer na nossa vida, de termos prazeres saudáveis, sim, e evitarmos a todo custo os prazeres errados, né? A consequência é maior, né? E que a consequência maior não afeta só a nossa vida, mas afeta a vida de outras pessoas. Bom, é isso. Esse foi o episódio de Paternidade na Bíblia sobre o tema prazer. Espero que vocês tenham gostado. Se você se identificou com isso te tocou, a gente convida, compartilha com alguma pessoa, algum amigo, alguém da tua família, e realmente pense naquilo que a gente trouxe aqui. O intuito é que a gente possa se ajudar, fortalecer uma comunidade de homens fortes e saudáveis para transformar a sociedade. Então é isso aí. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Até mais.